Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos resolver uma questão bem completa, tá? Uma questão bem completinha aí, que caiu no exame de seleção de 2024 do Instituto Federal do Sudeste de Minas, tá? Questão bem bacana de função de segundo grau. Vamos fazer aqui uma breve revisão antes, tá? Aqui a gente tem que a forma padrão, né? A gente sabe que a forma padrão da função de segundo grau é essa forma padrão aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Nem sempre vai aparecer assim para você. Você vai ver que na questão de hoje não vai aparecer assim na questão, né? A gente vai ter que fazer algumas manipulações para deixar nesse formato aqui. Mas é interessante que você deixe nesse formato para você fazer o estudo da sua função, beleza? E pessoal, esses A, B e C que tá aqui, né? Esses A, B e C são chamados de coeficientes da sua função, tá? São números quaisquer, beleza? O que caracteriza uma função de segundo grau é, você vai olhar para sua variável, né? Sua variável x, tá? E você vai olhar para o expoente dela. O maior grau da sua variável x tem que ser 2. O expoente da sua variável, o maior grau da sua variável, né, tem que ser 2. No caso aqui, ó, a gente tem x ao quadrado, né? Aqui tem um x elevado a 1, mas como é o maior grau, né, a gente vai olhar para o x ao quadrado aqui, tá? Então quer dizer que essa função é de segundo grau, tranquilo? E por causa disso, que você tem que ter esse termo elevado ao quadrado, esse coeficiente a aqui, ele não pode ser zero, tá? Porque se ele for zero, qual que você teria aqui, ó? 0 vezes x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado é zero, né, pessoal? Porque qualquer número vezes zero é zero. Então, você sumiria com esse termo aqui, ó. Aqui daria zero, esse termo iria sumir, e aí restaria bx mais c, né, pessoal? Que é uma equação de primeiro grau, se você interpretar esse bx mais c aqui. Porque o maior grau aqui da sua variável x é 1, né? Você tem um x elevado a 1 aqui. Então, seria uma função de primeiro grau. Se não existisse esse termo x ao quadrado. Então, por isso que o a não pode ser zero, tá? E outras características importantes que eu tenho que falar para você. Pessoal, essa função de segundo grau, à medida que você vai variando o valor de x, né, você vai encontrar valores correspondentes no f de x, né? E quando você vai encontrando esses valores, se você plota esses valores em um gráfico, como está aqui na nossa tela, né? Um gráfico aqui, a gente tem um plano cartesiano, porque a gente tem aqui um eixo f de x, que é o eixo vertical, e a gente tem um eixo x aqui, que é o eixo horizontal. Se a gente plota, né, esses pontos aqui nesse gráfico, né, nesse plano cartesiano, a gente vai formar uma figura que é chamada de parábola, que é essa figura aí que está na tela, tá? Nesse exemplo aqui, ó. É essa figura aqui, beleza? Essa figura é chamada de parábola, tá? E tem uma coisa interessante, pessoal. Se esse coeficiente A aqui, né, o coeficiente A aqui da sua função, for maior que zero, ou seja, ele for positivo, a concavidade dessa parábola, ela fica virada para cima, igual está aqui nessa figura, nesse exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo, mas lembrando que cada função vai ter seu gráfico, né, particular, né? Cada função vai ter seu gráfico diferente. Mas se for de segundo grau, né, todos vão ser com essa cara aqui, né, de parábola. Vai ter uma figura parecida com uma parábola. Aí tá, se o A for maior que zero, a concavidade da parábola fica virada para cima. Agora, se o A for menor que zero, o A for negativo, vou dar um exemplo aqui na direita, ó. Se o A for menor que zero, a concavidade da sua parábola, ela fica virada para baixo. É como se você tivesse uma figura assim, ó. Você tem uma parábola, mas a concavidade dela fica virada para baixo, tá? Se o A for negativo. E agora vamos para a parte mais importante que a gente vai usar para resolver a questão de hoje. Como a parábola tem infinitos pontos, pessoal, 4 desses pontos, desses infinitos pontos aí, são importantíssimos a gente saber como é que descobre eles, a localização deles. Que são esse ponto que eu vou marcar de azul para você, que é o ponto de interseção entre o eixo f de x e a parábola. Lembrando que esse eixo f de x, em algumas questões, como por exemplo na de hoje, o enunciado traz como sendo y, tá? Esse eixo aí vertical, você pode interpretar ele como sendo f de x ou y, tá? É a mesma coisa, beleza? E temos também esses outros dois pontos aqui que são muito importantes, ó, que eu vou marcar de verde para você, que são os pontos de interseção da parábola com o eixo x, né? São dois pontos aqui nesse exemplo, tá? Nesse exemplo são dois pontos. E outro ponto muito interessante que você tem que saber também, que é chamado de vértice da parábola, né? Esse pontozinho de amarelo, que a gente chama de vértice da parábola. Tá, mas como é que eu descubro esse ponto, né? Pessoal, cada ponto aqui no plano cartesiano, ele vai ter uma coordenada, tá? Em x ou em y. Por exemplo, se eu quero marcar esse ponto aqui, ó, esse ponto que eu botei de preto aqui, tá? Como é que eu represento ele na forma de coordenada? Você vai pegar a coordenada do seu número aqui no x, ó. O meu x aqui é quem? É 1. Então, você vai pegar a primeira coordenada do x e você vai pegar a coordenada do y, que também aqui é 1 no caso, né? Vai ficar 1 em 1. A representação desse ponto em coordenada seria 1 em 1. Vamos dar outro exemplo. Digamos que eu queria representar esse ponto aqui, ó. Tá? A coordenada em x aqui vai ser 1, né? Ó, ali imaginária até chegar no ponto, ó. E a coordenada em y aqui seria 2. Então, esse ponto aqui representado em forma de coordenada seria 1 e 2, tá? O meu x é 1 e o meu y é 2, tá? Tá, e como é que eu consigo localizar esses pontos importantes aí, né? Que tá em azul, verde e amarelo. Nesse caso aqui está muito fácil, né? Porque a gente tem um gráfico aqui, a gente pode representar. Por exemplo, esse ponto azul aqui.
A localização dele no pau ordenado aqui, né, no plano cartesiano, é quando o x é zero, né? O eixo x aqui é zero, porque está zerado aqui. E o meu f de x é 3. Então quer dizer que esse ponto em azul aqui está localizado na coordenada 0 e 3. Quando o meu x é 0, o meu y é 3, beleza? Aí se eu quisesse representar aqui esse ponto, esse primeiro ponto aqui, ó, tá de verde aqui, como é que eu representaria? Ora, o meu x é 1, né, pessoal? Que é meu eixo vertical. E meu f de x é 0. Meu f de x é 0. É como se eu tivesse zerado ali o meu eixo vertical. Eu estou olhando apenas para o meu eixo x, né? E para representar esse ponto verde, o meu f de x é 0 e o meu x é 1. Então aqui eu tenho a coordenada de x e de y, tá? Mas isso daí, pessoal, a gente só consegue fazer, né? Se a gente estiver vendo o gráfico. Como é que faria se eu tivesse a minha função apenas? Só a função escrita assim, algebricamente. Como é que eu faria para saber, né, onde estão localizados esses pontos, né? Em que coordenadas estão? Então, pessoal, a gente viu que esse pontinho azul aí, ele é dado pela coordenada 0 e 3. O que significa? Então, como é que eu interpretaria isso, né, pessoal? É o seguinte, ó. Olha para a parábola, o gráfico da parábola e o eixo x, ó. Olha o que acontece, ó. Quando o meu x ele se aproxima de 0, ó, os pontos da parábola eles se aproximam do eixo f de x, tá? Então é o seguinte, então para achar esse ponto onde a parábola toca o eixo y em qualquer função de segundo grau, você vai fazer o seguinte, ó. Onde tiver x, você vai substituir por 0 aqui, por exemplo, nessa função aqui genérica, né? Você teria a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Olha o que acontece. A vezes 0 ao quadrado é 0, que vai sumir. B vezes 0 é 0, que também vai sumir. E vai sobrar apenas o coeficiente c. O que isso está me dizendo, pessoal? Está me dizendo que em qualquer função de segundo grau, tá? Em qualquer função de segundo grau, a parábola ela vai tocar o y exatamente na coordenada quando o x é 0, e a coordenada do meu eixo y vai ser coeficiente c. Tá? Você vai olhar para o coeficiente c, se a função estiver na forma padrão, e você vai colocar esse para a ordenada aqui, ó. Quando o seu x é 0, a parábola vai tocar exatamente no ponto C. Se eu tivesse, sei lá, f de x é igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 1. Se eu tivesse isso daqui. O coeficiente C aqui é quem, né, pessoal? É menos 1, né? Porque não está multiplicando nem o x, ele é o termo independente. Então, C vale menos 1. Então, quer dizer que essa parábola dessa função aqui vai tocar o eixo y, né, no ponto menos 1. Então, seria a coordenada 0, onde tem C aqui, eu vou colocar menos 1, tá? Em qualquer função de segundo grau isso vai funcionar, tá? E esses pontos verdes, como é que eu encontro? Pessoal, de maneira análoga, para descobrir esses pontozinhos verdes, né, que é os pontos que a parábola toca o eixo x, você pensa assim, ó, à medida que o f de x ele se aproxima de 0, olha o que acontece com a função. Ela se aproxima aqui do eixo x, né? Então, para saber exatamente os pontos que tocam o eixo x, você vai zerar o seu f de x, o valor da sua função f de x você vai colocar 0. Por exemplo, vou pegar essa formulazinha aqui genérica também, colocar aqui embaixo. Aí você vai fazer assim, ó, f de x igual a 0, tá? Você vai fazer isso, aí você vai ter, substituindo aqui o 0 aqui nessa função, né? Eu vou ter 0 igual a x ao quadrado mais bx mais c, que é uma equação de segundo grau. Isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? E daí, quando você resolver a equação de segundo grau, você vai achar as coordenadas no eixo x, né? E as coordenadas no eixo f de x vai ser 0, porque você zerou, né, o eixo y, né? O f de x, que é a mesma coisa do y, como eu falei para você. Você zerou, aí você vai encontrar as coordenadas do eixo x. Aí, pessoal, tem uma coisa muito importante, né, na equação de segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara, que tem um negócio chamado delta, tá? E você lembra que, quando a gente resolve a equação de segundo grau, o delta ele pode ser maior que 0, menor que 0, ou ele pode ser 0, tá? Quando o delta for maior que 0, você vai ter duas soluções, né? Interpretando agora para o contexto de funções, né? Quando o delta for maior que 0, pessoal, você vai ter que a parábola vai tocar o eixo x em 2 pontos, como está nesse exemplo aqui, ó, tá? Vai tocar em 2 pontos, beleza? E aí, pessoal, se o delta for menor que 0, ou seja, a equação de segundo grau não tem solução, né? Isso significa que a parábola não toca em nenhum ponto o eixo x. É como se você tivesse essa figura aqui. Vou dar um exemplo aqui na direita. Como se você tivesse isso aqui, ó. A parábola, ela não toca o eixo x em nenhum ponto. A parábola existe, né? Mas ela não toca em nenhum ponto o eixo x. Outro exemplo aqui, se o A fosse negativo, né? Fosse menor que 0, você teria a concavidade virada para baixo. Mas essa parábola não tocaria no eixo x em nenhum ponto se o delta for negativo, né? Se o delta for menor que 0, beleza? E se o delta for igual a 0, o que é que acontece? Pessoal, o que acontece é que a parábola vai tocar em exatamente um ponto, apenas um ponto aqui no eixo x, tá? Vai tocar em apenas um ponto. Porque você vai ter só uma solução para a sua equação de segundo grau, né? E esse ponto amarelo aqui, né, pessoal, em especial, falta falar dele agora, ele você consegue encontrar utilizando duas fórmulas. Para encontrar esse vértice da parábola, né, esse ponto a gente chama de vértice da parábola,
você tem duas fórmulas. Uma para calcular a coordenada no eixo x, né? Que a gente chama de x do vértice, que é dada por menos b sobre 2a, tá? Você vai usar essa fórmula e você consegue calcular a coordenada no eixo x. E para achar a coordenada no eixo y, você usa essa fórmula aqui, ó. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, beleza? Você vai encontrar aqui, você vai encontrar um valor para a coordenada de x, um valor para a coordenada de y, aí você consegue representar o ponto que você encontrou, né? Em forma de par ordenado, beleza? Então é isso, pessoal. Agora vamos para a resolução da questão. Vamos lá, né, pessoal, para resolver aqui nossa questão. Como eu falei para você, é uma questão que caiu na prova do exame de seleção do Instituto Federal Sudeste de Minas. Considere as seguintes afirmativas sobre a função quadrática. f de x é igual a 2x menos 6, tudo isso ao quadrado, menos 4. Afirmativa 1. O vértice da função f é o ponto 3 e menos 4. Afirmativa 2. Os pontos de interseção do gráfico de f com o eixo x são 2 e 0 e 4 e 0. Afirmativa 3. O ponto de interseção do gráfico de f com o eixo y é 0 e 3. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Somente a afirmativa 1 está correta. B. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. C. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Letra D. Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. E a alternativa E. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Então vamos lá, né, pessoal, começar aqui com a nossa resolução da nossa questão. Basicamente temos que verificar qual das afirmativas são corretas aqui, né? Dessas três afirmativas aqui, verificar quais são corretas, tá? E vamos começar com a mais simples, que é a terceira, que diz o seguinte: o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo y é 0 e 3. Será que essa daqui é verdadeira ou falsa? Vamos ver, né? Essa daqui vai ser mais simples de a gente verificar, porque basta a gente olhar para aquele coeficiente c, né? Lembra? Aquele coeficiente c da sua função de segundo grau, ele representa ali exatamente o ponto que o gráfico da sua função vai tocar o seu eixo y, né? Então, basta a gente escrever aqui nossa função, f de x é igual 2x menos 6, tudo isso ao quadrado, menos 4, né? Lembrando que aqui não está na forma padrão, tá, pessoal? A forma padrão é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Não está na forma padrão aqui. Temos que deixar naquela forma padrão para a gente verificar o coeficiente c, né? Se esse coeficiente c vai ser 3 ou não. Vamos fazer isso, ó. Vamos fazer essas manipulações aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vamos lá. Pessoal, para deixar naquele formato, eu já vejo aqui, ó, que eu tenho um produto notável, tá? Eu tenho um produto notável aqui, porque eu tenho dois termos dentro desse parênteses aí, subtraindo, e tem um expoente 2 fora, né? Fora desse parênteses. Então aqui eu tenho um quadrado da diferença. Então a gente tem que desenvolver esse produto notável. Eu vou repetir aqui, ó, f de x é igual. Aí para abrir esse produto notável, que é o quadrado da diferença, você vai fazer o seguinte: quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. O primeiro termo aqui é o 2x, tá? Vou colocar assim, primeiro. E o segundo termo aqui é o 6, tá? Segundo termo, beleza? Aí vamos fazer assim, ó. O primeiro termo ao quadrado, ou seja, aqui vai ficar 2x, tudo isso ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 6, mais o segundo termo ao quadrado, né? O segundo termo é 6. E eu vou repetir esse menos 4, né? Que está fora aqui do parênteses. Menos 4. Aí basta a gente continuar aqui desenvolver isso. A gente vai ter que f de x é igual. Pessoal, aqui a gente tem 2x aqui dentro desse parênteses e tem um expoente 2 fora. Eu tenho que multiplicar expoente de fora vezes expoente de dentro. Lembra, né? De potenciação. Esse expoente do 2 e do x aqui é 1, né? Porque como não tem nenhum número aí no expoente, eu sei que o expoente é 1. O número 1 oculta ali. Aí eu vou distribuir esse expoente de fora vezes o expoente de dentro. Aí eu vou ter 2 vezes 2 vezes x ao quadrado, né? Porque vai ficar 2 vezes 1, que é 2, tá aqui em cima. E 2 vezes 1, que é 2 também, aqui em cima, beleza? Aí menos... Aí eu vou fazer, ó, 2 vezes 2x é 4x. E 4x vezes 6 é 24x. 24x mais... E 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, é 36. 36 menos 4, beleza? Vou colocar um pouco mais embaixo. E vamos continuar aqui. F de x vai ser igual. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? Dá 4. X ao quadrado, não tem como fazer nada com ele agora. Eu vou só repetir. Vai ficar 4x ao quadrado menos 24x. 36 menos 4 é 32. Então, eu vou ter aqui 32. Temos aqui nossa função na forma padrão, né? Desenvolvemos aquele produto notável para deixar a função na forma padrão. E essa função que a gente tem aqui é a mesma, tá? É a mesma que essa daqui. A gente só desenvolveu ela para deixar na forma padrão, beleza? E aí, pessoal, eu tenho que o coeficiente A, né, que é o termo que está acompanhado do x ao quadrado, é 4. O coeficiente B vai ser menos 24, né, que é o coeficiente que está acompanhado do x. E o meu coeficiente C, que era o que eu estava procurando, é o 32, tá?
Esse daqui é o coeficiente C. Então quer dizer, né, pessoal, que quando o meu x é zero, o meu f de x ele vale 32. O gráfico da função vai interceptar aí o eixo y no ponto 32, né? Quando x vale 0, o y vale 32. Então essa afirmativa aqui está incorreta, né, pessoal? Porque aqui está dizendo que é no ponto 0 e 3. E a gente viu que é no ponto 0 e 32. Então essa afirmativa aqui é falsa. E com isso já dá para a gente eliminar algumas alternativas aqui. Como, por exemplo, a letra E. Tá? Vamos eliminar essa letra E. Porque aqui está dizendo ó, que a 3 é correta. E a 3 não é correta. A gente viu isso. E também a letra D. Está dizendo que a afirmativa 2 e 3 estão corretas. A gente viu que a afirmativa 3 é falsa. Então aqui a gente elimina. E a letra C. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Também está dizendo que a 3 é correta. E a gente viu que não é. É falso. Aqui também elimina. E aí a gente vai estar entre duas opções. Ou letra A, somente a afirmativa 1 está correta. Ou letra B, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas, tá? Pessoal, e fazendo uma análise aqui das alternativas que sobraram, né? Que foi a letra A e B. Olha o que diz a letra A. Somente a afirmativa 1 está correta. Aqui está me dizendo que a afirmativa 1 está correta. A alternativa B me diz o seguinte, ó. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Também me diz que a afirmativa 1 está correta. Então, pessoal, como só sobrou essas duas opções, necessariamente essa afirmativa 1 é verdadeira. Porque não tem nenhuma outra dizendo que ela é falsa, né? As duas estão dizendo que é verdadeira. Então, fazendo um raciocínio aí lógico, bem simples, né? Essa afirmativa 1, a gente sem nem precisar fazer conta, a gente sabe que ela é verdadeira, porque não tem nem outra afirmativa aqui dizendo que ela é falsa, né? Então, necessariamente ela é verdadeira, beleza? Agora, pessoal, a gente tem que verificar essa segunda afirmativa, tá? Por quê? Porque se ela for verdadeira, eu vou marcar a letra B, tá? Porque aqui diz, ó, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Se ela for verdadeira, eu marco a letra B. Já se a afirmativa 2 for falsa, aí eu marco a letra A. Somente a afirmativa 1 está correta, beleza? Então vamos verificar ela. Aqui diz o seguinte, os pontos de interseção do gráfico de f com o eixo x são 2, 0 e 4 e 0. Para a gente encontrar os pontos de interseção, né, do gráfico, né, da sua função com o eixo x, né, a gente tem que igualar o f de x igual a 0. Então, pessoal, eu vou fazer f de x igual a 0, né? Então eu vou usar, né, a minha função na forma padrão, que a gente já tinha feito, né? Vou pegar ela aqui, que é a mesma função, só está escrita de maneira diferente, como eu falei para você. São as mesmas funções, tá? Só que essa daqui está na forma padrão. Vou usar essa daqui, vou usar essa função aqui e vou igualar o f de x a 0, tá? Então eu vou ter 0 é igual a 4x ao quadrado menos 24x mais 32, tá? Eu vou ter isso daí, deixa eu arrumar esse 2 aqui. Eu vou ter isso daí, é a equação de segundo grau, tá? Posso aplicar Bhaskara para resolver ela. Eu vou só trocar todo mundo de lugar aqui, vou colocar esse 4x ao quadrado menos 24x mais 32 no lado esquerdo e vou igualar isso aqui a 0. Isso você pode fazer, né? Porque 3 mais 1 é igual a 4, assim como 4 é igual a 3 mais 1, tá? Só troquei todo mundo de lado. Você pode fazer isso porque a igualdade tanto vai lá ida como a volta, né? Agora, resolvendo aqui, a gente vai ter. Vamos calcular primeiro o valor de delta, né? Deixa eu só identificar aqui meus coeficientes. Coeficiente A é igual a 4, coeficiente B é igual a menos 24, coeficiente C é igual a 32, beleza? Esses aqui são meus coeficientes. Aí eu vou aplicar Aí eu vou calcular o delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, né? Então eu vou ter menos 24 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 32. E daí eu vou ter que delta vai ser igual a menos 24 vezes menos 24, né, pessoal? Vai dar 576. Você pode fazer aí, se você quiser. Mas vai dar 576, beleza? E menos 4 vezes 4, pessoal, vai dar menos 16, né? E menos 16 vezes 32 vai dar menos 512. Você pode fazer aí também, tá? Menos 512, beleza? E aí a gente vai ter que delta vai ser igual a 576 menos 512. Vou fazer essa continha aqui, ó. 576 menos 512, tá? De 2 para chegar em 6 falta 4, 1 para chegar em 7 falta 6, e 5 para chegar em 5 não falta nada. Então, 576 menos 512 é 64. O valor de delta é 64. E daí, pessoal, como esse valor de delta ele é positivo, a gente já sabe que o gráfico daquela função, né, da parábola, vai tocar em 2 pontos no eixo x, tá? Fazendo apenas essa análise aqui do delta. Comentando aqui rápido para vocês. Tá, continuando aqui, vou escrever a fórmula de Bhaskara aqui para vocês, ó. Vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de delta, né, que a gente já achou, sobre 2 vezes a. Aí eu vou substituir os valores aqui, né? X vai ser igual a menos. Aí quem é b? B é menos 24. Então eu vou ter menos 24, mais ou menos a raiz do delta. O delta é 64. 64 sobre 2 vezes a. O a é 4, tá? O a é 4, beleza? Aí eu vou ter que x
vai ser igual, fazendo relação de sinal aqui, ó, menos por menos. Vai dar mais, né? Então vai ficar 24 positivo, mais ou menos a raiz de 64. A raiz de 64 é 8, né, pessoal? Porque 8 vezes 8 é 64. Então aqui vai ficar 24 mais ou menos 8 sobre 2 vezes 4 é 8. O denominador aqui, tá? Se você está em dúvida no que eu estou fazendo aqui, pessoal, tem uma aula de resolução de exercícios de equação de segundo grau aí no canal já, tá? Eu recomendo que você assista se você tiver com dúvida no que eu estou fazendo aqui, tá? Isso vai te ajudar muito, beleza? Aí, pessoal, como a gente já tinha em mente, né? Tem duas soluções aqui, porque a parábola vai tocar em 2 pontos no meu eixo X, né? Um ponto aqui vai ser com esse sinal de mais e o outro ponto vai ser com esse sinal de menos, né? Vou ter duas contas. Eu vou chamar aqui de x1. x1 vai ser igual a 24. Aí eu vou usar esse sinal de menos primeiro, tá? Fazer com o sinal de menos, depois eu faço com o sinal de mais para outra solução. Ter 24 menos 8 sobre 8. 24 menos 8 é 16. 16 dividido por 8, eu vou ter aqui x1 é igual a 2. Esse daqui é minha primeira coordenada aí do x, né? Agora vamos calcular o x2, né, que é a segunda solução. x2 vai ser igual a 24 mais 8 sobre 8, né? Esse mais porque eu já tinha feito com o sinal de menos aqui em cima, né? Desse mais ou menos, e faltou o sinal de mais agora para outra solução. E a gente vai ter que 24 mais 8 é igual a 32. 32 sobre 8 é igual a 4, beleza? 32 dividido por 8 é 4, beleza? Então aí a gente tem a nossa segunda solução. Então, pessoal, os pontos que o gráfico, né, da minha função f intercepta o eixo x são os pontos onde o meu x aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de A. Chamar esse aqui de A, vai ser quando o x é 2, né? E o meu f de x é 0, que eu zerei para encontrar os pontos de interseção. E o meu segundo ponto, que eu vou chamar de B, vai ser no ponto onde x é 4 e meu f de x é 0, beleza? Então esses são os dois pontos, né? 2 e 0 e 4 e 0. Ok, pessoal, agora vamos verificar se na afirmativa 2, né? Na afirmativa 2 são esses pontos aí, 2 e 0 e 4 e 0. Vamos ver. Os pontos de interseção do gráfico de f com eixo x são 2 e 0 e 4 e 0. Verdadeiro, né, pessoal? A gente viu isso agora. A gente encontrou esses pontos, ó. O ponto que eu chamei de A, 2 e 0, e o ponto que eu chamei de B, 4 e 0, tá? São esses dois pontos aí, então a segunda afirmativa é verdadeira. E a gente marcaria a letra B. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas, tá? Pessoal, eu até iria fazer também essa afirmativa 1, que era para a gente calcular o x do vértice e o y do vértice, né? Para mostrar para vocês como é que calcularia. Mas o vídeo vai ficar muito grande, tá? Então, se vocês quiserem uma aula só sobre x do vértice e y do vértice, eu posso fazer para você em outra aula, tá? De teoria, por exemplo. A gente ainda vai fazer aula de teoria sobre função de segundo grau, beleza? Então, se você quer isso, deixa aqui nos comentários que eu trago essa aula para vocês, tranquilo? E, pessoal, como bônus, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria o gráfico dessa parábola aqui, tá? 2x menos 6, tudo isso ao quadrado menos 4. E também a localização desses pontos aí que tem nos enunciados, né? O vértice da parábola, que é 3 e menos 4. Os pontos de interseção do gráfico de f, né, com eixo x, que são 0 e 2 e 4 e 0. São esses dois pontos aí, um que a gente chamou de A e o outro de B. E o ponto de interseção do gráfico de f com eixo y, que a gente viu que é 0 e 32, né, a coordenada dele. Então, vou mostrar para vocês agora como é que ficaria no gráfico essa função, beleza? Vamos lá, pessoal, vou desenhar aqui na tela o gráfico da nossa função. Aí está o eixo x, o eixo y. A gente tem a nossa parábola, né, que é da função f de x igual a 2x menos 6, tudo isso ao quadrado menos 4. Está aí o ponto A, que é o ponto de interseção entre a parábola e o eixo x, na coordenada 2 e 0, estado vermelho. O ponto que está amarelo é o ponto B, que também é o ponto de interseção entre a parábola e o eixo x, que está na coordenada 4 e 0. E o ponto em rosa aí é o ponto de interseção entre a parábola e o eixo y, né, que está na coordenada 0 e 32. E o vértice da parábola, que a gente não fez conta, né, não fez conta, mas a gente viu que a primeira afirmativa era verdadeira, e o vértice da parábola está localizado aí no ponto 3 e menos 4, está representado como um ponto roxo aí na tela, beleza? Seria assim a interpretação gráfica, né, daqueles pontos dessa questão que a gente resolveu, tranquilo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Resolvemos essa questão aqui de maneira estratégica, né, resolvendo primeiro essa afirmativa 3, porque aí a gente pouparia tempo e não precisar resolver essa primeira afirmativa, né? Ganharia mais tempo na prova. E lembra que na prova o tempo é seu inimigo. Quanto mais rápido você conseguir resolver uma questão, mais tempo você vai ter para resolver as outras. Então, é interessante que você consiga resolver as questões o mais rápido que você conseguir, né? Resolve primeiro as coisas mais simples na questão e você vai, talvez, abrir um espaço aí para você resolver a questão mais rápido, como a gente fez nessa questão aqui, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.